Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas. Agora nós vamos inaugurar a 10ª pergunta sobre reencarnação. Também é aqui, como no vídeo anterior, na 9ª, é uma afirmação do que uma pergunta. Há por trás da reencarnação um aspecto de ordem moral que confirma a sua própria existência. E eu costumo dizer que quando você investiga, a necessidade de ordem moral na existência da reencarnação é o que mais prova, é o que mais fundamenta a sua existência. Muito mais do que a da lógica. E por que eu estou dizendo isso? Porque se não tiver uma ordem moral, se não tiver uma razão de ser, de equidade, de justiça, realmente Deus não seria esse Deus justo e amoroso que é. Porque não haveria sentido de ordem moral para, digamos assim, a razão de ser dessas injustiças que nós assistimos no mundo de eternamente. Então, imagine o seguinte, um homem que nasce disforme, com doenças congênitas, e outro que nasce plenamente apto, no seu pleno vigor e com todas as condições. Um é altruísta, magnânimo, e o outro é avarento e mesquinho. Por quê? Por que há essa diferença? Se Deus fosse realmente o criador dessas distinções sem nenhuma razão de ser, isso implicaria invariavelmente numa injustiça, se fosse Ele o criador. Porque a reencarnação, associada à lei do karma, nos diz de que a reencarnação é um instrumento em que a lei do karma se utiliza para que nós possamos acolher aquilo que semeamos e fazer novas plantações para que venhamos a colher no futuro novas experiências e novas possibilidades, correções dos nossos erros. Se fosse Deus que criasse cada um de nós da forma como criou, haveria de considerarmos uma invariável injustiça. E eu tenho certeza que você já pensou nisso e já fez essa consideração. Então você imagina uma pessoa que nasce em total ausência de circunstâncias, onde tem pais e mães totalmente dissolutos, totalmente ébrios, bêbados, drogados, pessoas que são dadas à criminalidade, que passam fome, toda sorte de desespero, toda sorte de vulnerabilidade, crianças desde bebê passando por tudo isso, que vivem situações de abaixo da linha da pobreza. Não sei se você sabe, mas existe linha abaixo, patamares abaixo da linha da pobreza. Então, imagine uma pessoa que viva com isso e cometa eventualmente, tenha que cometer crimes, seja para se defender, seja para sobreviver, enquanto que outra pessoa ela nasce com todas as possibilidades, em ambientes de paz onde lhe dão as melhores educações, onde durante o seu crescimento ela recebe todas as graças, e ao final, aquela primeira pessoa vai para o inferno e a segunda pessoa, que nasceu com todas as possibilidades, nasceu de pais amorosos, ela vai para o céu. O que fez cada um delas merecer isso? Por que haveria Deus de ter criado cada uma nessas circunstâncias? Então, se cada uma dessas tivesse sido uma criação especial de Deus, com um céu e um inferno perpétuo para cada uma delas, subsequente à morte, onde estaria essa justiça divina? Onde que nós poderíamos colocar realmente a justiça divina diante de circunstâncias tão diferentes? Acaso a gente poderia pensar assim, se você fosse essa alma primitiva, você não poderia reclamar com Deus? Eu tenho certeza que muitas vezes, porque já aconteceu isso comigo, quando ainda padecia em mim a ignorância, de falar, por que eu tenho essas circunstâncias e o outro tem tantas oportunidades? Né? Se nós que temos essas circunstâncias assim, às vezes a gente se questiona, imagine um criminoso, uma pessoa nessa circunstância que viveu totalmente pais dissolutos, desamorosos, agressivos, vingativos, ébrios, criminosos, de ampla vulnerabilidade. Ele poderia reclamar com Deus, por que me criastes dessa forma? Por que me criastes dessa forma? Se haveria eu de padecer num céu, num inferno perpétuo,
Onde estaria realmente a justiça divina? E é justamente aí que entra a ordem moral da reencarnação, porque a reencarnação ela restaura e restabelece a justiça divina. Porque a reencarnação é um instrumento pelo qual a lei do karma se utiliza para dar a cada um de nós aquilo que nós plantamos. Em outras palavras, para dar a cada um de nós as nossas colheitas. Nós dissemos que existem 3 formas, nos nossos vídeos sobre karma, existem 3 karmas que são próprios, né? Existe um bolsão kármico onde nós trazemos aqui, onde constrói, né, desse bolsão kármico de nossas experiências, chamado Sanchita, as nossas tendências, as nossas dificuldades e as nossas colheitas habituais. Existem aqueles karmas que são flexíveis, né, que podem ser mudados, e existem aqueles karmas que são inflexíveis, que invariavelmente nós teremos que vivê-los, tipo alguém que nasce com alguma doença congênita ou alguém que nasce numa circunstância de hipervulnerabilidade dessa. Ela não tem como mudar aquele nascimento, ela já nasceu naquelas circunstâncias. Então essa colheita que foi produzida e foi trabalhada pela lei da reencarnação, através da lei que subjaz a reencarnação, que é a lei da ação e reação, a lei da colheita. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é a lei da reencarnação que restabelece e restaura essa justiça divina, dando ao homem primitivo a possibilidade dele se readequar nas linhas vindouras à corrente evolutiva associada à síntese dessa grande cooperação universal e dessa fraternidade universal, onde eu e você percebemos que nós somos uns. Porque na nossa relação vertical com o alto, como diz lá na nossa famosa, na mais famosa oração judaico-cristã, Pai Nosso. Quando você para pensar isso, não há exceção, Pai Nosso, é Pai Nosso. Na relação horizontal, nós temos a nossa parentela biológica, irmãos, tios, sobrinhos, amigos, desconhecidos, inimigos, mas na nossa relação vertical com o alto, o Pai é nosso. Então, se o Pai é nosso, invariavelmente só há um Pai e todos são irmãos. A implicação disso, ela tem que sair muito mais da ordem intelectual e muito mais para uma ordem experiencial. Há de se ter uma intencionalidade. Então, é justamente a reencarnação que permite a mim e a você nos readequarmos à linha evolutiva nas existências vindouras, e por isso que é importante nós nos esforçarmos ao máximo para podermos não só conhecer o que significa a espiritualidade, o desenvolvimento espiritual e quais são as bases do bom desenvolvimento, apesar de Cristo já ter deixado na Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos, a ordem de como nós devemos ser, mas também permite a nós pacientemente nos restabelecermos de forma gradual nessa corrente, já que há tantas e tantas dificuldades no dia a dia. Então, entre muitas outras questões, a reencarnação, e eu fiz aqui umas anotações tiradas de vários livros e alguns pensamentos próprios, de ordem moral que a reencarnação restabelece. Então, a reencarnação, por exemplo, ela explica as desigualdades de condições e privilégios sociais. A reencarnação afasta a necessidade metafísica de se ter que atribuir o princípio de injustiça ao próprio Deus, ao próprio Supremo, porque, na verdade, não tem nada a ver com o Supremo, tem a ver com a minha e sua ignorância a respeito de como que é o processo evolutivo. Ela apresenta ao mundo moral e espiritual a mesma ordem que a observação e a ciência descobriram no mundo físico, porque se você percebe em que há no mundo espiritual pessoas em posições espirituais diferentes, uns mais elevados, outros menos elevados, isso decorre do próprio desenvolvimento e do esforço próprio de cada ser e de cada alma, gradualmente através da sua corrente evolutiva. Ela explica o aparecimento de homens geniais em famílias nas quais os outros membros carecem e padecem de habilidades extraordinárias. Ela esclarece a frequente ocorrência de casos de ambientes desfavoráveis que comumente amarguram o temperamento e o esforço de cada pessoa, em que a pessoa vive em situações tão precárias. Ela justifica a violenta antítese entre o caráter e a condição, demonstrando que ela é resultado do crescimento e não de um decreto divino. Ela quem? O caráter. Ela elucida as variações do sentido moral na humanidade, isto é, os problemas de consciência.
A reencarnação, ela torna claro a ocorrência de acidentes, de infortúnios e morte prematura ou até mesmo súbita. Ela justifica porque alguns indivíduos possuem poderes psíquicos. A reencarnação mostra o fundamento e a base lógica da evolução darwiniana. A reencarnação fornece uma solução razoável ao problema sobre o futuro dos homens, que, tendo-lhe sido concedido por Deus uma existência física, jamais aprenderam a lhe dar valor. Ela explica a enorme contradição que frequentemente surge entre os nossos desejos e a nossa vontade, nosso caráter segundo conhecemos e nossas ações conforme são olhadas pelos demais. Ela soluciona a dificuldade de conciliar o amor de Deus com o seu poder. Ela esclarece o capricho, aparentemente sem significado, da própria morte. Então é isso, grande alma. Um grande abraço e nós vamos aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.